A paz do Senhor, bonita de Jesus, como é que vocês estão por aí? Eu estou muito gripada, mas vamos continuar nosso desafio, um capítulo por dia. E hoje nós vamos para Lucas, capítulo 14, glória a Deus. A cura de um hidrópico. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles os estavam observando, e eis que diante deles se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e os fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão do homem, curou e mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? E isso nada puderam responder, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhe uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide aos seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite a você e você será recompensado. Pelo contrário, dê um banquete, convide os pobres, os aleijados, os covos e os cegos, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou os seus servos para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpa. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou, contou tudo o que o Senhor tinha acontecido. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos: saia depressa para as ruas, becos da cidade e também para cá os pobres e aleijados e os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo então lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a você que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. As condições para serem seguidores de Jesus. A grande multidão acompanhava Jesus. Eles, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não me ama mais do que o seu pai, que a sua mãe, sua mulher e seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, sendo alcançados os alicerces e não poder terminar a construção, todos os virem zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Ao contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não podem ser meus discípulos. Sal insípido. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como se restaurará o sabor?
não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lance-no fora, que tem ouvidos, ouça. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, que deixamos tudo, que realmente nosso coração está tão sedento pela presença do nosso amado Jesus, que nós seremos aqueles que vamos dizer: Senhor, nós chamamos mais do que o pai, do que a mãe, que a mulher, que os filhos, mais do que a nossa própria vida. E queremos sim, Senhor, ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor, para que o Senhor não diga que somos daqueles que não renunciaram, não somos dignos de ser seus discípulos, Pai. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós não somos apenas religiosos que estão impedindo de curar no sábado, estão ali apontando quem está fazendo, mas estamos aqui para ajudar na grande obra do Senhor, que é levar a palavra a todos nós, primeiro para mim e depois para as pessoas que estão ao nosso redor. Que sempre nós possamos entender que o Evangelho se trata primeiro de nós. Amém.